1988, o cinema de terror estava em uma fase nunca antes vista. Foi o ano de Sexta-feira 13, parte 7, em que o Jason enfrentou Carrie, a esquisita, e também a primeira aparição de Chuck em Brinquedo Assassino, que massacrou as bilheterias. Com isso rolando, é claro que a nossa magnânima New Line Cinema traria seu maior ícone do terror para surfar nessa onda mais uma vez. Depois de A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, lançado em 1987, apenas um ano depois, Freddy Krueger voltou aos cinemas. O terceiro filme, com os adolescentes e seus poderes maneiríssimos de ficar dando mortal e ser bonita e má, é considerado um dos mais divertidos da franquia. E assim, a continuação veio com força e trouxe os personagens sobreviventes de volta para mais uma investida de Freddy, as crianças não tão crianças da Rua Elm. Kristen dos Mortais Carpados percebe que alguma coisa de errado está muito errada, quando começa a novamente ter sonhos bizarros, com as clássicas crianças endemoniadas brincando de pular corda, cantando a música do capiroto e uma casa reconhecível numa rua conhecida. Com o poder de atrair os outros para o seu pesadelo, ela acaba colocando em risco de novo a vida dos seus amigos e, por consequência, oferece um esplêndido jantar humano para o mestre dos sonhos. Eu sou o Wes do Cinemania e chegou a hora, maníacos. A Hora do Pesadelo 4. O quarto filme finalmente chegou ao canal, depois de muito tempo desde o vídeo do terceiro. Hoje vocês vão saber tudo sobre o retorno de Fredão Krugão para atormentar os últimos adolescentes da Rua Elm. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo, beleza? Preparados? Hora de adentrar ao portão negativo. Cynthia. O filme foi dirigido por Renny Harlin, que de nome não é muito conhecido, mas fez alguns filmes de terror interessantes, como Do Fundo do Mar, de 1999, Exorcista, O Início, de 2004, O Mistério da Passagem da Morte, sobre o incidente do Passo Dyatlov, e o mais recente, Os Estranhos, capítulo 1. Mas ele é conhecido também por seus filmes de ação, como Duro de Matar 2, Duro de Prender, Risco Total, Alta Velocidade, dentre outros. Como ele tem esse pé na ação, isso certamente se reflete nos filmes de terror, tanto que o terror aqui tá mais pra uma fantasia. Porém, A Hora do Pesadelo 4 quase foi dirigido por Tom McLoughlin, o diretor de Sexta-feira 13, parte 6. Só que ele acabou recusando por um motivo bem específico. Quando ofereceram a direção para o McLoughlin, o filme já estava sendo rodado sem um diretor. É sério, não tinha ninguém pra dirigir, e a New Line, safada como sempre, já estava gravando. Óbvio que ele recusou esse tipo de trabalho bizarro, o que foi uma pena, porque Sexta-feira 13, parte 6 é um dos melhores filmes do Jason. Por outro lado, o saudoso Wes Craven, apesar de só ter voltado na parte 7, não sei porque tinha uma ideia diferente pro enredo da parte 4 e apresentou aos produtores. Essa ideia envolvia viagem no tempo dentro dos sonhos, só que ela não foi aceita, primeiro por ser difícil e caro de fazer, e segundo porque parecia não fazer muito sentido, e eu realmente acho que não faria. Tem cara de ser uma baguncinha. Wes Craven deve ter cheirado todas. Ao invés dessa fumação de sazon, eles resolveram seguir com o conceito de Dream Warriors, da parte 3, e meter Dream Master. É mais repetitivo, porém coerente. Claro que o Robert Englund voltou como o assassino dos pesadelos, e aqui o personagem ganha de vez a característica cômica e irônica, muito mais um, como os fãs gostam de dizer, ícone pop, do que o sádico assassino psicopata do primeiro e segundo filme. Tanto que ele não usa a luva de lâminas como a sua principal arma, na maioria das vezes, e sim o cenário ao seu redor. O Fred é tratado com um certo glamour na tela, ele é meio showman, ele tem muitas falas de efeito e fica sempre fazendo trocadilhos com as mortes. Apesar de ainda não ser o stand-up que a gente vê no sexto filme, ele é um louco total. Tem que ser muito louco pra usar um suéter listrado bizarro de ancião, ao invés de se vestir com o máximo de conforto, tecnologia e qualidade com as sensacionais peças da Insider. Antes então de falar do mestre dos sonhos, quero falar pra vocês dos mestres do conforto quando o assunto é vestuário. Sim, a galera da Insider tá pirando nessa semana de Black Friday que finalmente chegou e estão mandando ver nas promoções que são as melhores do ano com certeza absoluta. Então você não pode cometer a atrocidade de perder. Como vocês sabem, a Insider nessa Black Friday abriu o leque de oportunidades para você que ainda não conheceu ou ainda não teve a oportunidade
de usar uma peça Insider, como por exemplo essa que eu tô usando, uma Tech T-shirt. Uma peça altamente durável, ela não desbota, ao contrário daquelas camisetas de algodão que vende ali na esquina. Ela é anti-odor, evita que você fique fedendo que nem um animal, além de ser respirável e arejada, evita que eu fique fazendo que nem o Fred e rasgue o meu suéter no meio mostrando o peito por causa do calor. Então a grande vantagem das peças da Insider é que os caras pensam muito além do moderno. Eles pensam no conforto. Então, acessando o site deles, você pode escolher a Tech T-shirt com gola U ou gola V, a Daily T-shirt e o Everyday Short, para usar no dia a dia em momentos casuais, bem como as cuecas Comfort e Performance, para usar em momentos sensuais. Claro que as Tech T-shirts femininas também entram nessa, com diversos tamanhos e cores, assim como o Perfect Top, o Wing Switch e o Wide Leg. Então, derivadas opções da Insider para ficar fino ou fina e aproveitar a Black Friday da melhor maneira possível. E temos cupom? Temos! Vai no link na descrição, acessa o site da Insider, faz as suas compras e utiliza o meu cupom CINEBF, que vai te garantir 15% off. Mas se liga, tem que ser no meu link, porque assim o cupom já vai ser adicionado no carrinho automaticamente. Você nem precisa adicionar depois, então é importante você acessar pelo meu link, beleza? E sim, esse cupom é cumulativo, ou seja, somando com os outros descontos do site, as outras promoções, vocês podem alcançar até 40% off. O que é muito considerando a qualidade das peças da Insider. Não faz essa loucura de perder a Black da Insider e só de clicar no link aí embaixo você já vai ajudar e muito o Cinemania a fortalecer a parceria com a Insider, que tem sido fundamental. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado Insider pela parceria. Então, será que o quarto filme ainda é um capítulo digno da trajetória do Mestre dos Pesadelos? Vamos para a história e em paralelo eu vou contando mais. O filme anterior começou com uma citação de Edgar Allan Poe. Aqui já é uma citação da Bíblia e logo na primeira cena, adivinha o que aparece? Uma criança que pinta! Olá! O que significa que coisa boa não vai dar. A música que rola nessa introdução se chama Running from This Nightmare. Inclusive, era moda fazerem músicas temáticas nessa época. O filme anterior também tinha a música Dream Warriors. A desse filme, quem canta é a Cavaleira da Terça-feira, a Tuesday Night, que faz a Kristen, a personagem principal do terceiro filme que retorna aqui. A Kristen era interpretada pela Patricia Arquette, que não pôde participar do 4 porque estava consideravelmente grávida. Dizem as más línguas que na realidade ela botou o rei na barriga. Ela queria fazer projetos maiores e melhores. Então veio a Tuesday Night, que não é uma atriz boa como a Patricia Arquette. Na verdade ela é muito ruim, mas pelo menos ela tem bochechas fofinhas. Bom, ela encontra a criança do Satanás pintando a casa da Nancy Thompson na calçada com o Fred na janela. De repente cai uma chuva cenográfica e as crianças entoam o cântico. Fred está chegando. Rola toda uma cena onírica nessa casa, de novo, porque é a mesma cena inicial do terceiro. A diferença é que é bem menos sutil, tipo uma janela explode na cara dela. Janelas explodem nesse filme sem razão nenhuma. Se cagando de medo, ela grita pelo Kincaid, o doidão, que é arrastado à força pro pesadelo da garota. Relembrando que a habilidade super especial da Kristen, além dos mortais carpados, é trazer pessoas para seus sonhos sem o consentimento delas. Vou dizer que eu gostei de ver o Kincaid novamente com o mesmo ator. O senso de continuidade é muito legal. Se a Patricia Arquette tivesse voltado, seria muito melhor. E quem volta novamente também é ele, o garoto Joy. Dig Dig Joy, novinho e indefeso, que depois de tacar o linguão e dali na enfermeira, agora sabe falar de tudo um pouco. Aquele linguão valeu a pena, hein? Tanto o Sandy Jr. aí como o Kincaid acreditam que o Fred Krueger é passado, como prova a caldeira que estava fria. Só que do nada pula um cachorrex do cano. Essa foi a coisa mais aleatória da minha vida. E a mina acordou com o chupão do cachorro. No dia seguinte, Kristen chega na casa da sua amiga Alice, que estava com seu pai, o clichê do pai estranho, mal-humorado e super protetor, e aparece o Rick, irmão de Alice. Personagem irritante que só serve pra... Peraí, mano! Ah, tá. Por um momento achei que ele ia beijar a irmã dele. Foi mal. Tá, adolescentes no colégio. Tem que ser. Não sobram dúvidas de que esse filme é dos anos 80, ou alguém ainda tem alguma? Debbie, a do cabelo bufante, e a Alice
Alice tem uma queda pelo Mano Dan, que é, óbvio, uma estudante random que anda com o casaco do time. A Alice tem alguns momentos de delírio no meio do filme, em que ela se vê numa situação que não está acontecendo. Terra chamando Alice. Terra pra Alice. A Lisa Wilcox era pra fazer o papel de menina esquisita e tímida, meio feinha da história toda, mas não rolou não. Tente ser feia com mais vontade na próxima. A última do grupo principal é a Sheila, melhor personagem do filme, que aparece bem pouco e é relativamente estereotipada, como a mais inteligente, CDF, que seja. Mas ela é mó simpática e gente fina. Ela até sofre um bullying easy por ter asma, e logo o filme lembra você do mais 18. De repente, a Debbie encontra uma barata no salgadinho dela, uma baratex de responsa, diga-se de passagem. Eu não sei se é mais nojento a barata ou esse couro de galinha que ela tá comendo. Como vocês perceberam, todos os novos personagens têm uma característica específica. Alice é a tímida, recatada e louca de pedra. Rick é o Karate Kid, é sério. Dan é o jogador galã e ele não passa muito disso. A Debbie tem preconceito com insetos. Quem é que fica neutro ao encontrar uma barata das trevas no meio do seu pacotão de bagulho? E a Sheila manja das engenharias, é asmática, e o Fred vai trazer isso de volta nas mortes. Kincaid e Junior vão tirar satisfação com a Kristen por conta do sonho. Acho esquisito que antes eles estavam a vida toda internados num hospital psiquiátrico e agora voltaram pro ensino médio tranquilamente? Meio estranho, né? Mas dá pra engolir. Lembra que o Rick é o Karate Kid? Então, ele literalmente é o Daniel LaRusso. Eu acho essa ideia tão vergonha alheia. Não é que o ator performe mal, nem que ele performe muito bem também. Só que é um filme de terror sobrenatural gore de um assassino serial. O que tem a ver a bunda com a cueca? O filme viaja numas ideias muito fora de contexto, só pra fazer referência a filmes populares. O pai dos dois chega em casa e pede o jantar pra Alice, e o que ele recebe é um prato de verdura cortada. O maluco fica pistola e ela fica mais pistola ainda na imaginação. Mas assim, ele meio que tem razão, porque né? Isso aí não alimenta nenhum cachorro. E falando em cachorro, o Kincaid tem um doguinho chamado Jason. Olha a afronta. Bom, o Kincaid acaba dormindo e vai parar naquele ferro velho do terceiro filme. E tá lá o cachorro Jason escavando da terra bem sereno e pacato. Percebeu que o cachorro tá sonhando? Então, o cachorro também tá sonhando. Porque o dogão seria atraído pro sonho do Kincaid, eu não sei. Mas ele tá muito pistola. Ele sapeca um mijão de chamas no chão e abre o buraco do inferno, cujos ossos e carnes do Fred Krueger começam a se juntar. Então ele volta sem nenhuma explicação específica, o que eu acho que desdenha um pouco do terceiro filme, porque pra matar o Fred lá foi um rolê. A Nancy morreu pra isso. Mas aqui ele só volta porque sim, e volta com sede de bundas. Não estou morto. Kincaid até tenta jogar um carro em cima do desgraçado, mas não tem jeito. Os carros acendem os faróis verdes e prendem o garoto num labirinto. Já era, filhote. Fredão vai lá e mete as lâminas na pança de salgado do Kincaid. Então diz pra eles que o Fred mandou você. Ele morre sonhando na cama, só que não aparece um mísero sangue na barriga dele. Isso aí é mais conhecido como preguiça. Quando falamos de adolescentes, estamos falando de Junior, que fica olhando o dia todo pra foto de uma modelo. De repente, dentro do colchão de água, a própria aparece com 1 ou 2 mamilos à mostra. Nem todo Joy, mas sempre um Joy, né? Já tinha pegado a enfermeira, agora isso? Lógico que era o Fred sacaneando e puxa o molecote pra água. Que tal isso como um sonho molhado? Eu amo o trocadilho do sonho molhado. Parece que criaram essa morte só pra colocar esse trocadilho. Na dublagem, o Fred ainda mete um vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos pra onde, seu velho? A morte do Joey é isso, um sangue de galinha na água e ele é levado para os infernos. Uma cópia da morte do Glenn do original. Aparece depois só o corpo dele na água sem nenhum arranhão. Assim como, no original, só parece que a loira vai ser a protagonista, quando na verdade vai ser a Alice. E só no final você percebe porque o nome dela é Alice. Ela tem no seu quarto um espelho coberto com várias fotos dos seus amigos e da sua falecida mãe. A relação do Rick com a irmã eu acho bem legal, apesar de servir especificamente para uma coisa na trama. E a primeira vez que o termo mestre dos sonhos é citado é quando a Alice menciona como consegue superar os pesadelos. Como é que supera os pesadelos? Já ouviu falar no Mestre dos Sonhos? Mestre dos Sonhos, apesar de ser o nome do filme, que deveria ser a ideia central, na real fica muito de escanteio. É um suposto conto que não é bem explicado, só mais pro final você entende mais ou menos a ideia dos roteiristas. A Kristen fica sabendo da morte dos seus amigos de manicômio e
se desespera ao ponto de se jogar sozinha numa parede e desmaiar. Olha essa cena, eu quero saber quem é que desmaia em câmera lenta assim. Ainda bem que o Fred Krueger enfermeira não existe. Ele não pode te machucar. O Fred Krueger enfermeira? Alguém realmente achou que isso seria assustador? Eu acho que... eu não vou falar nada. Eu vou tirar um pouco de sangue. Você teve uma queda, então? Quê? Pra começar, ela nem caiu, ela se jogou. Por algum motivo, a Kristen e o Rick precisam envolver mais gente do que o necessário nesse rolê mortal do Fred Krueger. Ou seja, tanto a Alice quanto o aleatório do Dan. A Sheila é a única que fica de canto mesmo. Tanto que a melhor frase que ela tem no filme é... mente acima da matéria. Que faz sentido no final do filme, mas aqui só reforça o estereótipo da coitada. E de novo, sem um motivo concreto, eles vão até a frente da casa da Nancy. Rick conta pro Dan a história do assassino de Kids, e a Kristen fica no: essa não é uma casa qualquer, esse não é um pesadelo normal, vai ver se eu tô chupando a manga. De repente aparece a mãe da Kristen dando esporro. Mas pera lá, essa mãe não tinha morrido já? Lembra que o Fred arrancou a cabeça dela? Então eu acho que não, a cabeça dela ainda tá aí. Aquilo deve ter acontecido só no sonho. E a grande cagada da mãe da Kristen é não acreditar na filha mais uma vez, tanto que ela põe um remédio pra dormir no tangue dela. O que foi que você fez? Você acabou de me matar. Se o roteiro não é lá essas coisas, a direção do filme tem os seus momentos, como por exemplo esse, da câmera girando infinitamente e acompanhando a Kristen no quarto até ela cair no sono. Dá vertigem essa cena. O que eu acho bizarro é o tempo curtíssimo que ela levou, não pra dormir, mas praticamente desmaiar. Envenenou a própria filha. O filme já corta pro sonho da Kristen, e essa é a famosa e famigerada cena da praia. Reparar os detalhes dos momentos de pesadelos desse filme é bem legal. Por exemplo, esse produto que aparece do lado da Kristen, um protetor solar, creio eu, é o mesmo que aparece na foto da modelo no quarto do Joey. Eu entendo quem diz que uma cena na praia ensolarada num filme de terror não dá medo. Só que essa cena não é pra dar medo, ela é pra ser contraditória. Só que né, Fredão Krugão sacaneia. O que não é legal é a galhofa, tipo a referência a Tubarão, só que com a luva do Fred. Pô bicho, explode um castelo de areia e ele aparece no meio. Isso aí é bem tosco, mas eu gosto da cena dele colocando o Ray-Ban e enfiando a Kristen na areia. Sei lá, parece tão improvável que é divertido. Acho que fazer o tubarão é pior que o óculos de sol. Depois de enterrada, a Kristen vai parar na casa da Nancy e, por consequência, na sala da caldeira. O Fred incita a Kristen para que ela atraia outras pessoas para o seu sonho. Isso porque ela é a última criança da Rua Elm que escapou da sua matança. Se a Kristen atrair outras pessoas para o seu sonho, o Fred vai poder matá-las também e continuar a sua carnificina. E é isso que ela faz. Intuitivamente, ela atrai a Alice para o seu sonho. Carne fresca. Ele se acorde e fuja! A Kristen dá um sprint em cima do Fred, ele agarra a jumenta e joga ela na caldeira. Ela praticamente se matou. O bicho rasga o suéter e revela seu peito cheio de carinhas de adolescentes. A Kristen, mendigona, joga um raio nas costas dele e depois um outro raio sai do peito do Fred e entra na Alice. Alguém me explica? A ideia é de que a Kristen passe os poderes dela pra Alice. Mas por que atingiu o Fred primeiro? E por que o Fred tá fazendo a linguinha? Outra coisa, o Fred precisava da Kristen pra atrair outras pessoas pro sonho. Então por que ele matou a Kristen? Sorte que ela transferiu os poderes, senão nem teria quem matar e nem teria filme. Quando a Alice acorda, estava no espelho dela uma foto do Fred com a Kristen. Foto aleatória. Isso, Alice, é uma premonição. Sim, a Kristen estava indo de Ashley e Ashley no seu quarto. O famoso churrascão. Que cheiro de galinha assada. Em seguida, os irmãos ficam traumatizados com o que aconteceu, mas a Alice sente que rolou uma parada diferenciada com ela. Não era sonho, era real. Para com isso! Me sinto tão diferente. A próxima que vai ser sugada é a Sheila. Ela diz que ficou a noite toda acordada estudando pro teste, mas teve tempo de criar um aparelho de repelir insetos pra Debbie. Tem amigos como a Sheila. Só que, justamente na hora da prova, ela acaba convenientemente dormindo. Então acontece umas doideiras, tipo uma mão mecânica bizonha que puxa o braço dela pra dentro da prova, bem lúdico, né? E depois aparece o Fred na frente da sala, como se fosse o professor. Ele chega na Sheila e fala assim:
assim, me dá um beijão. E aí, já Elvis, a Sheila é sugada pela chupada maligna do Fred, vira um bonecão seco e morre sem fôlego na cadeira na vida real. O que faz sentido, já que ela tem asma. Tinha, né? A Alice deduz que foi ela quem atraiu a Sheila pro sonho, porque, de alguma forma, a Kristen lhe passou essa habilidade. Nem ela sabe como, nem a gente sabe como, e nenhum dos dois vai saber nunca. Alguns segundos para falar de Dan, o adolescente random. O desgraçado até tenta fazer parte da história, ser minimamente relevante, aparentar ser gente fina, mas ele é um personagem muito qualquer coisa. A própria química dele com a Alice não funciona muito bem, e a amizade com o Rick é sem graça. Maluco tá perdidaço nesse filme, coitado. Mais perdido que ele, só a teoria do mestre dos sonhos, que quem explica mais ou menos é esse professor numa voz monotônica. Basicamente, ele menciona um mito do portão positivo e portão negativo. Entrou pelo positivo, tem um sonho agradável e fofinho. Entrou pelo negativo, é dedada e gritaria. Quem manda no portão positivo é o denominado mestre dos sonhos, ou seja, quem consegue controlar o sonho à sua maneira. Quem guarda o portão negativo é o puro suco do capiroto. Simples assim. Mas isso aí, até onde eu sei, não tem nada a ver com o mencionado Aristóteles ou qualquer outra filosofia é inventado pro filme. Mas é interessante. Só me fala quem é que estuda isso no ensino médio. O Rick sonha com um monte de líderes de torcida de pompom entrando na cabine do banheiro. Até aí beleza, maluco é secão, tirando o fato de que ele estava cagando. Geral sentindo a carniça, tem um aqui que até riu do negocinho dele, hein? Depois dessa viagem, o Rick vê a Kristen no sonho, e quando ela vira o rosto, tá toda sacaneada. Dá pra ver até que é uma dublê ali atrás. De repente, ele se fecha num elevador e despenca até parar no andar 13. E o que ele encontra lá, você me pergunta? Um lugar temático japonês. Não é nem um dojo, é só uma sala temática japonesa. O Rick começa a bater em um Fred Krueger invisível. É sério, um Fred Krueger invisível. Mas que paia. É só esse idiota socando o ar como se isso fosse muito da hora, mas é só ridículo. E ainda tem gente que acha as mortes desse filme muito criativas. Eu não acho que todas as mortes são muito criativas, não. Ainda mais quando consegue ser vergonhoso, como fazer um personagem bater no vento, se achando o próprio Jack Chan, whatever. Ele se acha muito. Qualquer idiota consegue fazer esses movimentos. Bastou só uma luva voadora no meio das tripas e pronto. E eu não entendi porque a Alice acordou e explodiu as janelas da sala. Agora ela virou a Carrie, a esquisita? Sim, só que um tipo de esquisitice diferente, já que ela sonha com o irmão saindo do caixão, como se tivesse acabado de acordar. Eu gosto disso. É muito adulto. Nesse momento, o filme tenta consolidar o fato da Alice sonhar acordada. Ela faz isso algumas vezes no filme, como com o Dan, com o pai, quando ela vê um desenho na calçada, que depois some, e até com a foto do Fred no espelho. Todos esses momentos são sonhos que ela teve, mesmo estando acordada. O que significa que a Alice consegue transitar entre sonhos e realidade de uma forma muito fácil desde sempre. Embora esses sonhos pareçam muito mais uma imaginação, um pensamento, um devaneio ou coisa parecida. Mas digamos que sejam sonhos. Isso torna a Alice a adversária perfeita para o Fred Krueger, alguém que consiga sonhar acordado. Além disso, ela vai absorvendo as habilidades físicas de cada personagem e também um pouco da personalidade. E não fumo. Talvez suponham que seja porque o raio passou pelo Fred antes de atingi-la, e o Fred suga as almas, então ela deve sugar também agora, mas sei lá. Consequentemente, Alice ganha altas habilidades de karatê e começa a manusear os nunchucks do Rick de uma forma completamente espetacular, dando até a leve impressão de ela ser na verdade um dublê de peruca, mas é ela mesma, sem sombra de dúvidas. Essa ruiva do demônio foge de casa e vai parar num cinema, em que há uma bilheteria com luzes verdes. Toda vez que essas luzes verdes aparecem, significa que eles estão num pesadelo, como nos faróis verdes dos carros, na cena da caldeira e outros mais à frente. Essa paleta de cores vermelho e verde, as cores do suéter do Fred, aparecem em todos os lugares desse filme. Nos casacos dos personagens, na toalha da Kristen na praia, até nas cores das paredes. Eu geralmente não reparo nisso, mas nesse caso é um destaque interessante. Alice assiste um filme bizarro e de repente é sugada pra dentro da tela.
As pessoas que estão assistindo são os seus falecidos amigos. Eu gosto do conceito de que o Fred Krueger mata essas pessoas não só por diversão, mas também como forma de ficar mais poderoso, sugando as almas das crianças. Uma vez ceifada, a vítima pode ser usada pelo Fred como marionete nos sonhos de outras pessoas, que é o que ele faz o tempo todo aqui. Repare também como sempre aparece o reflexo do personagem dormindo, enquanto ele vai parar em outro lugar. No cenário seguinte, Alice vê a si mesma trabalhando como garçonete já velha. Se a comida não matar, o serviço vai. E o Fred aparece e começa a comer a sua pizza de carinha de adolescentes. Que delícia! Nojenta mesmo essa cena dele comendo. O objetivo era fazer a Alice atrair mais amigos saborosos pro sonho. E é o que acontece. Ao acordar, Alice se liga que o Fred vai virar instrutor de academia lá na Debbie. Debbie estava puxando seus 250 quilos de ferro, enquanto o Fred estava bisoiando na tranquilidade. De repente, ele segura a barra dela e agora Debbie terá seu braço simplesmente trincado. Essa cena é incrível. O Fred mete até o no pain, no gain. Esse Fredão é muito estampa de camiseta. Com seus braços lindamente esfolados, Debbie ganha novos traços de besouro. Os efeitos práticos desse filme, se não são perfeitos, deixam o filme muito mais divertido. Pra mim, a melhor cena de morte do filme. Alice e Dan não chegam a tempo por ficarem presos em looping temporal, que é uma das melhores sacadas aqui. Por sonhar acordada, Fred consegue prendê-la num ciclo infinito e a cena vai se repetindo, entrecortada com a morte da Debbie. Vamos, temos que correr. Tenho a estranha sensação de que já fizemos isso. A Debbie fica minúscula e o Fred a prende numa caixa com cola. O corpo dela fica colado e se descasca, transformando a antiga Debbie na própria barata que ela havia esmagado. Uma cena total à mosca do Cronenberg. Debbie desbaratada com sucesso. A Alice finca a picape num Fred Krueger invisível, quando na real ela bateu numa árvore enquanto estava sonhando. Engraçado, todo mundo tá sonhando continuamente e sonhando ao mesmo tempo nesse filme. Você realmente não sabe quem está acordado ou não. O Dan vai de SUS em mais uma cena com as luzes verdes dentro da ambulância. Isso é um sonho ou não é? Eu sinceramente nem sei mais. Ao chegarem no hospital, já estava lá o pai da Alice, que não sabia nem que a filha tinha saído de casa, e ela rouba as chaves do carro dele, mesmo que ela tenha acabado de estourar um outro carro, mas confia. Ao chegar na sua casa, a garota decide bater de frente com o Krueger no mundo dos sonhos. Então ela toma uma porrada de remédios pra dormir e se equipa com os adereços dos seus amigos. A faixa do Rick, o bagulho de repelir insetos da Sheila e o estilo da Debbie. Enfim, ainda que pareça uma cena boba, ela tem um significado muito legal. Enquanto a personagem vai se preparando, ela vai tirando as fotos dela junto aos seus amigos que estavam coladas no espelho. Quando arranca todas as fotos, o que sobra é o reflexo da própria Alice. Isso é uma metáfora para dizer que todos os seus amigos estão com ela ao mesmo tempo. A Alice é todos os seus amigos juntos. Mais uma sacada genial da direção. Krueger! Eu sou seu médico agora. Alice pula através do espelho e salva o Dan do Fred Krueger. A partir de agora, eles vão entrar numa piração desgovernada de loucura do Fred, até ambos caírem numa espécie de igreja. E o Dan acaba acordando na mesa de cirurgia. Serviu nem pra participar da luta final, esse otário. Finalmente chega o momento do confronto definitivo entre Alice e Fred. Quando o Fred entra pelo portão da igreja, ele diz a frase "Bem-vinda ao País das Maravilhas, Alice". Eu posso ser o maior lerdaço de todos os tempos, mas só aqui eu me liguei de que o conceito do filme é baseado em Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Lembra dos personagens dormindo no reflexo? A ideia dos reflexos representa a entrada dos personagens no mundo dos sonhos. Isso fica explícito quando a Alice atravessa o espelho minutos atrás. Tinha um conceito disso no 3, mas aqui é bem mais explorado. Ela sai dando os mortais da Kristen e cai na porrada com o Fred. Agora sim, a Alice lutando com o Fred é muito melhor do que o Rick lutando sozinho. E ela manda bem na cena, eu gosto dele tomando porrada e rindo que nem um psicopata. Ainda que ela tenha poderes, ele ainda está no controle, porque ele é o guardião do portão negativo. Eu guardo meu portão há muito tempo.
idiota. E um adendo pra esse cenário, né? O visual dessa igreja é incrível. A Alice usa a inteligência da Sheila, melhor personagem do filme, e joga um raio no peito do Fred com um fio de energia ligado ao aparelho dos insetos. Só que o efeito digital do desgaste no corpo do Fred ficou bizarro. Claro que nada adianta. Porém, do além, Alice vê uns pirralhos cantando a música do conto do Mestre dos Sonhos. Eu nunca vi um Deus Ex Machina em formato de coral infantil. Eles literalmente cantam a dica de que a Alice deve mostrar o espelho pro Fred, e assim ele vai libertar as almas do seu peito peludo e, consequentemente, perder as forças. Você está morto, Fred! Quando isso acontece, saem várias pequenas mãos que imobilizam ele, e no final o corpo do desgraçado fica desse jeito. O Fred então é destruído por dentro e as almas que ele devorou saem da sua cabeça, voando felizes, elevadas para o cosmo, pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. E termina assim, com a Alice saindo através do portão negativo. Dan sobreviveu e os dois aparecem ao lado de uma fonte. O imbecil joga uma moeda e a Alice vê o reflexo do Fred na água, o que indica que o Pata Rachada não foi completamente derrotado, como sempre. Mas o filme termina na maior tranquilidade. Acho engraçado que lá no terceiro filme eu comentei que essa pegada fantasiosa pro Fred Krueger encaixava muito bem pro personagem, e esse quarto filme é ainda mais fantasioso. E eu reafirmo que esse conceito fantástico funciona muito bem com o Fred, muito mais que o sombrio e realista. O problema é que eles fazem umas tosquices na cena da praia e na luta de karatê com o vento, que foi só pra fazer referência pela referência. Mas a cena da morte da Debbie, o looping temporal, até a luta final com os poderes, eu acho que são sacadas muito legais. E principalmente o conceito dos espelhos, dos poderes da Alice e da mistura de realidade com pesadelos também funcionam. Então, esse é o capítulo da saga do Fred que, relevando as partes bobas, as atuações que nem sempre são boas, e também o pouco aproveitamento dos personagens do terceiro, que tinham um grande potencial nesse aqui, é um filme legal. O Fred é mais soft, as mortes são mais visuais do que sangrentas, ele é mais irônico, mais sarcástico do que era originalmente, não é tão satânico quanto no primeiro, mas ainda é um personagem carismático. Menos o Fred enfermeira, esse sim é satânico. E se você pensou que a Alice terá um final feliz ao lado do seu namorado aleatório, esquece! Os pesadelos irão recomeçar e Alice descobrirá que está relativamente grávida. Agora ela vai ter que lutar para salvar o seu bebê das mãos do mestre dos pesadelos. Sim, teremos finalmente a presença ilustre do miserável do bebê Fred Krueger. A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred, é um horror e chegará em breve ao Cinemania. Então, se você gostou, não esqueça, deixe o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos reviews do Maníaco, a trajetória, reassistindo e muito mais. Não esqueça também do seu comentário. Comenta aí, chupão maligno, porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e que você curte ter a alma sugada pela boca com um beijo bem gostoso. Isso foi tão profundo. E se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, bem como ter o seu nome e a sua foto creditados aqui no final dos vídeos, considere ser um membro do canal, porque assim você recebe esses benefícios e me ajuda a manter o Cinemania de pé. Muito obrigado a todos vocês, em breve eu volto para mais um vídeo e até a próxima.